260 anos. Esse é o tempo que os estudantes brasileiros demorariam para atingir a proficiência em leitura dos alunos de países desenvolvidos. O estudo é do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Esse déficit de leitura dos alunos brasileiros, as causas e as consequências disso é o que vamos discutir no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. Vamos entender mais sobre o assunto com o professor da Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em Linguística, Clésio Roberto. Seja bem-vindo, professor. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. É um déficit grande aí, né? Preocupante esse dado, né? É muito preocupante. Ao mesmo tempo, é interessante a iniciativa que começou lá em 1997 e foi implementada em 2000. E de 3 em 3 anos, esse programa acaba promovendo a avaliação. É interessante observar que o Brasil é colocado em comparação no cenário internacional. No entanto, é um pouco assustador quando se percebe que o Brasil está à frente apenas de 2 países. No caso, o Peru e República Dominicana. Bem complicado. O nosso estado, Minas Gerais, no cenário nacional, ele se coloca em 3º lugar, atrás do Distrito Federal e do Espírito Santo em 1º lugar. O que a gente pode dizer do motivo disso? Por que nosso índice de leitura está tão atrasado? Primeiro, é necessário levar em consideração a formação dos professores, porque essa formação precisa ser continuada para que eles estejam, de fato, aptos e em condições adequadas para tratar com essa realidade no ensino fundamental e no ensino médio. Ao mesmo tempo, nós podemos considerar que o processo de alfabetização e, sobretudo, o letramento em leitura leva um tempo. É assustador quando você apresenta a manchete, mais de 200 anos de preparação para que os nossos estudantes pudessem estar em pé de igualdade com estudantes de outros países. O que acontece, na verdade, falta fazer uma comparação ao se propor ler um texto, não só decodificar o que está ali, mas, sobretudo, ir além, levando-se em consideração conhecimento prévio, conhecimento de vida, etc, etc. E, muitas vezes, a escola, infelizmente, em determinados setores ou em determinados níveis, ainda não tem uma preparação suficiente para que essa realidade seja condizente com a formação dos nossos alunos. O PISA, só para a gente explicar aí um pouquinho, né, para os nossos espectadores, é uma prova aplicada a cada 3 anos, entre 35 países, né, membros da OCDE, e inclui, né, o Brasil, e avalia conhecimentos de leitura, ciências e matemática, não é isso? Isso mesmo. Qual que é a importância desse tipo de avaliação, professor? Olha, para se ter uma ideia, atinge em média mais de 23 mil estudantes, mais de 8 mil professores, que, de uma certa forma, representa uma boa parte dessa comunidade acadêmica e, sobretudo, comunidade escolar. Essa iniciativa ela é muito importante porque, na verdade, faz com que toda a comunidade escolar, sobretudo a partir da prática docente, seja levado a fazer uma reflexão e uma autoavaliação das suas práticas cotidianas, levando-se em consideração, sobretudo, apresentando índices, na verdade, para os governos, as diretorias das escolas, os donos e proprietários das escolas, lembrando-se que é sempre necessário investir nessa formação continuada dos nossos professores. Com certeza. Porque, embora os professores estejam empenhados, estejam dedicados, mas é necessário que haja condições para esse aprimoramento e, sobretudo, uma formação continuada. Você acha que esse é o principal desafio, investir no professor para trazer todo o resto junto? Não é o principal desafio, mas é um desafio muito importante. Mais do que isso, a gente tem observado que os nossos livros didáticos, por exemplo, têm crescido, têm avançado, têm ampliado na maneira como lida com a questão da leitura. Mas uma outra questão que se precisa levar em consideração também, qual é a formação que tem a família desse aluno que leva em consideração num país em desenvolvimento como o nosso,
que certamente é muito diferente da família de países mais desenvolvidos. Com certeza. Fazendo com que é necessário que a escola promova ações, trazendo o familiar para dentro da escola, promovendo ações, não sobretudo de leitura especificamente, mas ações que envolvam a presença dos pais dos nossos alunos no cotidiano da escola. Um acompanhamento mais próximo, mais próximo, mais efetivo é importante. Há diferenças na forma como a gente ensina a leitura aqui no Brasil em relação a outros países? Haveria que se mudar alguma coisa em relação a isso? Certamente há métodos distintos, mas isso não é o mais fundamental. O mais fundamental nesse processo, e que os dados mostram, é o conhecimento prévio que esse aluno nosso, brasileiro, tem em relação aos estudantes de outros países mais desenvolvidos. Uhum. O que a gente pode dizer de consequências desse baixo índice de leitura? São diversas, né? Olha, infelizmente, esse nosso aluno, a partir do momento que ele tem um baixo índice de leitura, faz com que ele não consiga fazer, em nível de perspectivas futuras para a sua vida enquanto cidadão, aí um cenário que eu diria confortável e promissor. É lamentável. Então, esse programa, na verdade, acende uma luz para nós, educadores, para a família desse estudante e, sobretudo, para a sociedade brasileira, que cidadão que a gente quer para o futuro do nosso país. Tirando que a leitura é essencial aí para todas as outras disciplinas, né? Não só para o português, ali, para a literatura, mas história, geografia, tem que se ler bem, interpretar bem qualquer tipo de texto para se dar bem nessas disciplinas. E é por isso que o programa ele não tenta privilegiar apenas a leitura, mas também matemática e ciências como um todo. Com certeza. Bom, a gente pode fazer alguma relação entre a desigualdade social, a pobreza no Brasil com essa questão do déficit de leitura? Olha, eu não gostaria de tocar nessa questão, mas infelizmente não tem como dizer que isso também não é um fator que conta. Porque o IDH, por exemplo, o PIB do país como o nosso, isso de uma certa forma vai influenciar muito diretamente naquilo que as iniciativas governamentais estão implementando, estão, na verdade, reservando para um aprimoramento da educação do nosso país. Isso acaba refletindo quando você vai comparar as nossas ações aqui no Brasil, no nível escolar, seja no nível fundamental, seja no nível do ensino médio e até mesmo no nível acadêmico do curso universitário, porque isso já se reflete lá muito diretamente. Eu nem gostaria de comentar como tem sido também, por exemplo, a relação do estudante em nível do mestrado e nível do doutorado. Nossa. Considerando que, na verdade, é uma carga de déficit que vem sendo feita aí anos e mais anos. Ao longo da trajetória desse aluno. É uma longa aluno. Trajetória que é, na verdade, influenciada por esse déficit do passado. Com certeza. Eu estou perguntando isso porque o Banco Mundial, né, baseado nesses resultados, Sim. ele recomenda algumas ações, né? E para o Brasil, ele fala da questão da avaliação da aprendizagem, que deve haver um comprometimento maior da comunidade, como você até falou, né? Envolver mais os pais e toda a comunidade nesse aprendizado, mas também ferramentas na sala de aula, como tecnologia, mas a própria nutrição desses alunos, né? Que tudo isso ajuda nesse cenário, Você né? tocou num ponto fundamental, que no Brasil, nessa última aplicação, né, das provas e da avaliação do PISA, foi a primeira vez que os exames foram avaliados por meio de um desktop, de um laptop e do notebook. Ou seja, esse letramento digital para o nosso aluno também é fundamental, porque as 5 outras edições, até 2012, era apenas no molde tradicional, do papel, aquele exame tradicional. No entanto, requer aí, de fato, não só um letramento em leitura, mas a partir daí um letramento digital. É o que se espera, né, do nosso cidadão hoje, em pleno século XXI. É cada vez um cidadão cada vez mais completo, né? Ele tem que saber usar essas ferramentas, né? Com certeza. Professor, para a gente finalizar, então, nossa entrevista, queria que você falasse sobre futuro, perspectivas, expectativas em relação aos nossos estudantes brasileiros. Olha, embora o PISA tenha demonstrado que nessas duas últimas edições,
2012 e 2015, o déficit tenha sido considerável, mas, no entanto, há um esforço conjunto, sobretudo das iniciativas que acontecem dentro do espaço escolar, envolvendo a comunidade externa, faz com que esse nosso estudante possa vislumbrar um futuro melhor. No entanto, é necessário que haja, de fato, um compromisso efetivo e um esforço conjunto, não só do estudante, não só do professor, não só da escola, porque assim a gente pode vislumbrar um futuro melhor aí para o nosso país. E é o que a gente quer, claro, não é mesmo? Com certeza. E leitura, né? Incentivar a leitura Incentivar sempre, a leitura. Né? Qualquer coisa, qualquer livro, vamos ler, né? Com certeza. A importância da leitura. A importância da leitura faz com que, de fato, esse cidadão ele se sinta representado no mundo em que vive. Lembrando-se que não é leitura apenas de texto que consta em livros, mas você está o tempo todo exposto a texto, seja no outdoor, seja nas redes sociais, no celular. Então, ou seja, cotidianamente a leitura faz parte da vida desse cidadão brasileiro cada vez mais. E saber interpretar isso de uma forma correta é transformador. Ser um letrado na leitura é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo é recompensador. Com certeza. Muito obrigada pela presença, viu, professor? Eu que agradeço pelo convite. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.